Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos começar mais uma aula, né? Quanto tempo? Como vocês sabem, eu estou numa correria. Estou me adaptando num espaço novo, internet nova. Vamos ver se vocês vão conseguir me ouvir bem. Se tiver algum problema, vocês me comuniquem, né? Porque no meu apartamento eu podia recorrer a 3 internets. Aqui eu só tenho uma. E eu espero que ela nos atenda. Casa nova, Fabiana. Tudo novo agora, me adaptando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O áudio? Tá tudo ok? Deixa eu colocar minha tela aí compartilhando. E agora tá ok, gente? Então tá bom, vamos começar então. Olha só, o assunto de hoje é um assunto que causa pânico em muitas pessoas, né? Que é crase. Muita gente tem muita diferença com relação ao uso de crase, se utiliza ou não. Então, nosso bate-papo vai ser sobre crase. Mas enquanto o pessoal vai chegando, eu quero revisar com vocês algo, né? Que é a questão da regência verbal e a regência nominal. E por que eu decidi falar novamente da regência nominal e regência verbal? Porque ela tem uma relação direta com o uso de crase. Então, assim, a dica número 1 para você usar crase é prestar atenção na regência do verbo e na regência dos nomes. Para quem esqueceu ou para quem não assistiu essa aula, vale lembrar que, grosso modo, regência é uma observação que nós faremos ao verbo ou ao nome com relação à preposição que ele exige ou não. Então, nós vamos olhar quais são os termos que regem esses verbos. Alguns verbos, eles pedem preposição. Exemplo, gostar. Quem gosta, gosta de. O verbo precisar. Quem precisa, precisa de. O verbo obedecer. Quem obedece, obedece a. O verbo encontrar. Quem encontra, encontra alguém. Note que neste meu último verbo, a regência foi sem preposição. Então, existem grupos de verbos e de nomes que pedem preposição e outros não, para quem não lembra do que é regência. Claro que nosso uso de crase ele está atrelado aos verbos e aos nomes que exigem a preposição a. Exemplo, obedecer. Quem obedece, obedece a. A probabilidade de uma palavra feminina, né, com um artigo a depois, né, levar crase, elas são gigantescas. Então, o primeiro princípio do uso da crase é a gente pensar que o meu verbo está pedindo a, liga o alerta. O meu nome está pedindo a, liga o alerta. É uma das principais dicas que eu dou para vocês. Vocês precisam aprender isso. Exemplo, eu digo para vocês, deixa eu pegar uma em branco aqui que eu gosto de escrever, né? Eu digo para vocês, vi a mulher do meu vizinho. Note que eu tenho esse a, vi a mulher do meu vizinho. E aí algumas pessoas podem se indagar, e agora esse a tem ou não tem crase? Bom, primeira observação é essa questão da regência. O verbo ver, quem vê, vê alguém. Note que esse verbo ele não exigiu a. Então não tem por que eu colocar crase, o acento diferencial, naquele artigo que ali está. Diferente
de outro verbo, por exemplo, como refiro-me à mulher do vizinho. Olha o que eu fiz agora, eu troquei o verbo. O verbo que eu estou utilizando é referir-se. Quem se refere a. Note que o verbo ele já exige uma preposição a. Esse a que o verbo exige, mais o artigo a de a mulher, nós vamos juntar e colocar crase. Porque o que é crase? O que é um acento diferencial, um acento grave? Um acento grave é um acento indicativo de uma contração. E o que é uma contração, William? Uma contração é a junção de uma preposição, no caso a, vou apagar aqui, de uma preposição a mais o artigo a. Então, eu tenho uma preposição mais o artigo a, é esse a com acento grave. Ou ainda, uma preposição a mais o as, artigo, a gente contrai, a gente junta e tem o as com crase. Então, isso é um a com crase. É a contração de uma preposição a mais um artigo a ou artigo as, ok? Então, isso já é meio caminho andado. Você começar a perceber aí a regência dos nomes e dos verbos diante de um a. Se essa regência for desprovida de preposição a, as chances são enormes de não haver crase. Agora, se eu estou diante de um verbo que exige a, eu preciso estar muito atento a isso, ok? Se eu coloco, por exemplo, olhei a mulher. Note que eu tenho um a, eu vou olhar para a regência do verbo olhar. Quem olha, olha alguém. Esse verbo não tem a regência com a. Então, eu não vou colocar crase. Gente, isso é certo quando eu tenho a mais a palavra feminina. Aí eu vou começar a conversar com vocês quando eu tenho obstáculos no meio do caminho. Entre o a e a palavra feminina, eu coloco um pronome, por exemplo. E aí vai mudar um pouco a história. Eu estou falando inicialmente da regra básica. O a mais a palavra feminina. Olha para frente. Olha para o nome. Olha para o verbo. Esse verbo exige ou não exige a preposição a, ok? O exemplo que está ali, ó, que eu coloquei, ele foi à fazenda ontem. Se ele foi a algum lugar. Note que o foi, o verbo ir, ele pede a preposição a. E logo depois eu coloquei a fazenda. O a do verbo mais o a de a fazenda, junta os dois e põe a crase. Ok? Alguma pergunta nessa regra básica? E aí eu vou começar a apresentar alguns casos específicos, mas essa é a regra primordial, ok? Um outro macete também que auxilia muitas pessoas no uso de crase é você fazer uma substituição por uma palavra masculina. Se nessa substituição você trocar o a por ao, a mais o, né? Pode ter certeza que vai ter crase. Eu digo, refiro-me à mulher. Põe crase. Não sei, vamos trocar para uma masculina? Refiro-me ao homem. Trocou por ao, é certeza, é garantia que vai haver crase. Vamos ver outra. Vi a mulher. Troca para uma masculina. Vi o homem. Note que eu não troquei por ao. Então, não tem crase. Obedece à mãe. Obedece ao pai.
Até porque a gente viu que a regência de obedecer e desobedecer é a alguma coisa ou a alguém, não é isso? Então, obedece à mãe com crase, obedece ao pai. Eu digo que ele foi à feira. Troca por um lugar masculino. Ele foi ao mercado. Garantia de ter crase. Ok? Então, assim, uma segunda dica importante é fazer a substituição, uma correlação com uma palavra masculina e tentar substituir aí por ao. Se isso acontecer, é fato que esta palavra ela vai possuir crase, ok? Então eu dei aí duas dicas elementares. Eu não posso avançar se você não entender isso. Que o a com crase é a junção de uma preposição mais um ativo. Então eu tenho que observar se existe uma preposição a vindo de algum lugar. Esse algum lugar que eu falo é o verbo, esse algum lugar é o nome. Regência verbal, regência nominal. Meio caminho andado, se isso entendido, ok? E aí, eu vou dizer para vocês que existem muito mais casos de não crase do que casos com crase. Existem muito mais regras que te proíbem o uso de crase do que as regras em que ela é obrigatória, ou melhor, que a crase ela é obrigatória. E aí eu vou começar a dizer primeiro os casos em que ela é obrigatória, ok? Nós estudamos os advérbios em classes de palavras, nós estudamos as locuções adverbiais. Todas as locuções adverbiais femininas, elas vão conter crase. Mesmo que você não esteja diante de um verbo que peça a, ou um nome que peça a, que peça essa preposição a. Isso é uma regra. Locuções adverbiais. A locução adverbial de lugar, de modo, qualquer locução adverbial, desde que seja feminina, vai possuir crase. Eu digo que o menino, ele estuda à noite. Ele estuda quando? Todas as vezes que eu faço a pergunta quando, eu tenho advérbio de tempo. No caso, à noite, eu tenho uma locução, porque é mais de uma palavra. Põe crase, é uma locução adverbial de tempo. Vai colocar crase. À noite, ele estuda à noite, ele estuda à tarde, ele estuda... Ele estuda à noite, ele estuda à tarde. Outros exemplos que eu coloquei que o rapaz saiu às pressas. Ele saiu como? Todas as vezes que eu pergunto como, a resposta é advérbio de modo. Às pressas é mais de uma palavra, então é uma locução. Uma locução adverbial de modo, ok? Eu vou à feira. Eu vou aonde? Todas as vezes que eu respondo a pergunta aonde ou aonde, a resposta é advérbio de lugar. A gente aprendeu isso. Só que a feira são duas palavras. Locução. É feminina? Ok. Então você vai colocar crase. Eu digo para você compras a prazo. Nós vamos colocar crase em compras a prazo? Como é essa compra? Como? A prazo. Modo, advérbio, locução adverbial de modo. Vou colocar crase em a prazo. Vocês colocariam? Alguém colocaria crase em a prazo? Compra a prazo? Pegadinha, pegadinha. Porque a prazo é uma locução adverbial. Mas ela é uma locução adverbial masculina. Agora presta atenção. Compra à vista. Como que é essa compra? Também é uma locução adverbial de modo. À vista. Vista é feminino. Então, quando eu digo à vista, eu ponho crase.
a prazo, eu não ponho crase. Você quer ver uma coisa que eu vejo muito erro também nos carros? Eu já vi vários adesivos nos carros escrito assim: Davi a bordo. Ana Joaquina a bordo. Já viram isso? E aí a pessoa vai lá e coloca a crase no a bordo. Vamos pensar. A bordo é uma locução adverbial, mas não é feminina, é masculina. Então eu não posso colocar crase. Eu vejo um monte de gente colocando a bordo com crase. Então, por favor, locuções adverbiais somente as femininas, isso é uma regra, tá? Como toda regra tem uma exceção, qual é a exceção, William? A exceção é aquela locução adverbial que a gente aprendeu de instrumento, lembra? Advérbio de instrumento, locução adverbial de instrumento. Ele abriu a porta com a chave. Ela faz o artesanato à mão. Saiu sem fechar a porta a chave. Deixa eu ver o que eu coloquei. Que o soldado foi ferido à baioneta. Então, note que a chave, a baioneta, a mão, o instrumento que foi usado para praticar uma determinada ação. Locução adverbial feminina. Só que a única locução adverbial feminina cujo uso do acento ele é facultativo, é a de instrumento. Então eu coloco, se eu quiser, eu posso dizer que fechar a porta à chave. Posso colocar ou não. É facultativo. Vale esse destaque. Por quê? O concurso público gosta dessas exceções. Então você aprende a regra que locuções adverbiais femininas possuem crase, são obrigatórias, mas eu tenho que aprender que a única locução adverbial feminina que é facultativo o uso vai ser de instrumento, ok? Outra regra aí que vocês devem estar acostumados a ouvir é que não se usa crase diante de palavras masculinas. E aí, muita gente para nessa regra e leva isso para a vida. E aí erra no concurso, em alguns casos específicos. Eu vou dizer para vocês que só existem duas situações em que eu posso usar crase diante de palavra masculina. William, mas todo professor fala que não se usa crase. Ok, a maioria. Mas existe sim dois casos que valem a minha atenção de uso de crase diante de palavra masculina. A primeira é quando eu utilizo um termo feminino ou masculino com ideia de a moda de, ao estilo de, a maneira de. Eu digo que o rapaz ele fez um gol a Pelé. Fez um gol a Pelé. Ele fez um gol como Pelé, do jeito do Pelé, a maneira, o estilo do Pelé. Todas as vezes que nós utilizamos uma expressão com a preposição a, com a ideia de a moda de, é obrigatório esse uso de crase. Seja a palavra feminina ou masculina. Poesia, a Clarice Lispector. É uma poesia no estilo desta autora. Com crase. Poesia, a Carlos Drummond de Andrade. É um estilo desse poeta. Então põe a crase também. Não se usa a crase diante de palavra masculina, exceto com a ideia de a moda de e ao estilo de. Outro caso, eu disse que são dois casos, né? O outro caso é com o pronome demonstrativo aquele, aquilo, aqueles,
aquelas. Eu vou colocar o feminino, que vocês já sabem que pronomes demonstrativos, que a gente já comentou sobre eles, este, esta, esse, essa, aquele, aquela. A regra diz que diante de pronome demonstrativo não usamos crase, exceto aquele, aquela, aquilo e o plural. Aquele, aquela e aquilo põe crase nesse A. William, mas eu nunca usei crase no aquele. É colocar aí o acento invertido no aquele, no A do aquele, no A do aquilo. E aí eu já vou falar aquela também, que é feminino. O aquela também pode levar. Mas os outros não. Vamos lá. Fiz menção. Fazer menção, gente, é referir-se, é falar de alguém. Fiz menção a alguém. Usa a preposição a, hein? Fiz menção a esta mulher. Note que eu coloquei o esta no meio. Pronome demonstrativo. Não usa crase. Refiro-me a essa mulher. Coloquei o essa. Pronome demonstrativo. Não usa crase. Agora, refiro-me, ou melhor, fiz menção àquela mulher. Põe a crase no A do aquela. Fiz menção àquele homem. Põe a crase no A do aquele. Fiz menção àquilo. Põe a crase no A do aquilo. Regra: não se usa crase diante de pronome demonstrativo, exceto aquele, aquela e aquilo. E aí entra o aquele e o aquilo mesmo sendo masculino. Então, se algum dia alguém virar para vocês e dizer não se usa crase diante de palavra masculina, você vai dizer somente em dois casos. A moda de, ao estilo de, ou diante dos pronomes demonstrativos aquele e aquilo. Entendidos? Se tiver pergunta, gente, é só colocar aí, tá? Pode me interromper. Acho que ninguém falou nada, meu som deve estar bom e na internet também, né? O exemplo que eu coloquei referia-me àquele homem. Põe a frase, tá? Outro caso de uso de crase é diante de horas. Diante de horas. Quando eu me refiro a horas, mas por que horas? Porque horas nada mais é do que uma locução adverbial de tempo feminina. Então a gente aprendeu essa regra. Isso aí eu enfatizo que para hora tem sim. Ele saiu do trabalho às 16 horas. Ele saiu quando? Às 16 horas. Locução adverbial de tempo feminino. Horas. Números com horas. Põe a crase. Mas você precisa se atentar a isso que muita gente não sabe. Inclusive, muitos professores eu vejo cometendo esse erro. Muitos estabelecimentos comerciais cometem esse erro. Quando você limita uma hora de uma hora a outra hora, você precisa prestar atenção na expressão de, as, e na expressão das, as. Eu digo, eu trabalho das 19 às 20. Das, as. Tem crase. Agora, eu trabalho de 19 às 20. Não tem crase. Vocês estão percebendo a diferença sutil que existe entre as expressões limitadas de horas? De, as, sem crase. Das, as, com crase. Reparem nisso agora no dia a dia de vocês. Passem a perceber como as pessoas utilizam. Com ou sem crase. As pessoas colocam crase sempre que veem hora. Viu hora, colocou crase. Mas eu preciso prestar atenção. Se estiver sendo limitada, eu preciso colocar
colocar atenção se é das, as ou de, as, ok? Entendidos? Já sabiam disso, gente? Bom, falei dos casos obrigatórios de crase, né? Esses aí foram os casos obrigatórios. Ensinei as dicas básicas. Agora eu vou falar para vocês dos casos proibidos. E aí são muitos casos e eu preciso me atentar. Por quê? Primeiro, quando eu tenho um verbo ou um nome que pede a, logo depois desse verbo, né, ou após esse verbo, eu tiver um a e uma palavra feminina, ou seja, não tenha nada entre o a e a palavra feminina, é certeza de ter crase. Refiro-me à professora. Note, não tem nada entre o a e professora. E aí eu olho para o verbo. Se eu me refiro a. Eu pego esse a do verbo junto com a da professora e coloco crase. Quando eu preciso ligar o alerta? Quando eu coloco algo entre o a e a palavra feminina. Exemplo, refiro-me a esta professora. Refiro-me a todas professoras. Refiro-me a alguma professora. Refiro-me à dona professora. Note que a partir do momento que eu coloco palavrinhas entre o a e a palavra feminina, esse é o meu perigo. Meu não, né? Esse é o perigo. Por quê? Porque muitas destas palavras, elas vão proibir o uso de crase. Aprenda uma coisa. Viu o pronome entre o a e a palavra feminina? Praticamente todos não possuem crase. Mas sempre tem uma coisinha, sempre tem um pronome que foge à regra. E é isso que eu vou marcar aí no meu estudo. Pronome demonstrativo não leva crase. Pronome indefinido não leva crase. Pronome de tratamento não leva crase. Pronome relativo não leva crase. Pronome não leva crase. Mas existem exceções. Eu digo, o pronome pessoal, por exemplo, é o único pronome dos que eu vou citar para vocês que não tem exceção. Pronome pessoal não tem crase. Ela solicitou a mim que fizesse o bolo. Ela solicitou a mim. E aí você pensa assim, quem solicita algo a alguém. Opa, o verbo pediu a. Mas o a de a mim, opa, a regra nos diria que teria crase, não é? Mas não tem, porque eu estou usando mim, pronome pessoal. No caso oblíquo. Ela. Todos se dirigiram a ela. Dirigiram a ela. Ela. Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não tem crase. Mim. Ti. Não tem. Ok? Então, pronome pessoal ele não tem exceção. E os outros, William? Tem. Pronome de tratamento, né? Senhor, senhora, dona, vossa alteza, vossa majestade, vossa excelência, vossa eminência, vossa, enfim. Pronomes de tratamento não aceitam crase. Exceto, concurso público adora isso. Exceto dona, senhora e senhorita. Referiu-se a vossa excelência. Referiu-se a. Opa, o verbo pede a. A vossa excelência, pronome de tratamento, não usa crase. Referiu-se a vossa majestade. Opa, pronome de tratamento não tem. Pegadinha. Referiu-se a você. Você, pronome de tratamento. Não tem crase. Referiu-se à senhora. Opa,
exceção, senhora, referiu-se a senhorita, referiu-se a dona Laura. Senhora, senhorita e dona vão aceitar crase. Então é aquilo que eu digo, pronomes não tem crase. O pessoal, nenhum. Mas e os outros, William? Os outros vai ter uma exceção ou outra, que é o que o concurso público pega. Então ele vai colocar, referiu-se a senhora Elizabeth. Por quê? Porque você aprendeu que pronomes não tem crase, colocou senhora e você acha que não tem. Não, mas é exceção. Senhora, senhorita e dona. Ai, William, por que isso? Qual é a explicação técnica para isso? Gente, eu só posso colocar crase naqueles pronomes que admitem o artigo a. Note, a vossa alteza. Ele não admite o artigo, ele só admite a preposição. A vossa excelência. Não posso falar a vossa excelência chegou. Nem existe. Porque eu só uso vossa excelência quando eu estou falando com alguém, né? Diretamente com a pessoa. Então não posso falar a vossa excelência chegou. Você diz vossa excelência chegou. Não admite o artigo a. Mas agora eu posso falar a dona. Eu posso falar a senhora. Eu posso falar a senhorita. Então, somente os pronomes que admitem artigo é que vão ter crase. Essa é a explicação lógica, tá? Mas eu acho muito mais fácil você estudar dessa maneira. Pronomes pronomes de tratamento não tem crase, somente senhora, senhorita e dona. Fechou. Não precisa de mais nada. Pronomes relativos que eu também vou dar na aula de hoje, né? Hoje nós vamos até 9 horas. Vamos ver se eu consigo no pronome relativo também. Primeiro, quais são os pronomes relativos? Que, quem, qual, onde, cujo, etc. Pronomes relativos, pronome não tem crase. Exceto o qual, as quais. Por que, William? Porque eles admitem artigo. Eu sempre vou usar um artigo com qual ou quais. Ele é o homem o qual vi. É a mulher a qual vi. Então, assim, o qual sempre vai exigir um artigo, mas nem sempre vai estar com crase. Nós vamos aprender hoje a usar o pronome relativo correto e quando ele vai ter crase, ok? Mas o que eu preciso saber? Pronomes relativos não tem. Diante de que, não tem crase. Estas são as dificuldades a que se destina o projeto. Estas são as finalidades a que se destina o projeto. Ok, o projeto se destina a. Ok, o verbo pediu a. Mas eu não vou colocar crase porque eu usei o que. Muda para qual? Estas são as finalidades às quais se destina o projeto. O a do verbo destina a, mais o as de quais, eu ponho crase. O único pronome relativo que aceita crase, qual, quais. Os outros não. Esta é a mulher a quem ele se referia. Esta é a mulher a quem. Diante de quem? Não tem. Diante de que? Não tem. Diante de cujo? Não tem. Diante de onde? Não tem. Somente diante de qual ou quais. Ok? Pergunta? Essa também que eu vou dar agora também é uma dica de ouro, porque você pode não saber as exceções, mas às vezes uma regra ajuda a gente a pensar outra. A gente tem, refiro-me à mulher do vizinho. Tem crase. Quem se refere a. Pediu a o verbo. Mais o a de a mulher, ok. Refere-se à mulher, põe a crase. Agora, refere-se às mulheres. Quem se refere a. Mais o as das mulheres, põe a crase. Terceira frase.
refere-se a mulheres casadas. Refere-se a mulheres casadas. Não põe a crase. Mas, William, você disse que se o verbo pediu a, junta com a de as mulheres e vai colocar crase. Sim. O que não vai admitir crase é quando você usa o a no singular e a palavra seguinte no plural. Gente, isso aí, marca aí, isso aí cai muito em concurso público porque é um detalhe muito pequeno. Eu digo, refere-se às mulheres casadas. Eu ponho crase porque eu disse as mulheres. Mas quando eu digo refere-se a mulheres, eu não posso colocar crase. Um S faz a diferença. E aí eu vejo um monte de erro porque eu não me atentei nessa regra básica que salva vidas. Salva vagas. Tirou o S e a palavra depois está no plural, não me ponha crase. Ele se dirigia a pessoas estranhas. Ele se dirigia a pessoas estranhas. Perceberam que eu coloquei o A no singular? E pessoas está no plural? Não ponha crase. Mas se eu colocar o S, ele se dirigia às pessoas estranhas. Agora eu tenho que colocar crase, ok? Voltando aos pronomes, pronomes indefinidos. Pronome não tem crase, não é isso? Algum, nenhum, alguém, ninguém, algo. Pronomes indefinidos. Eu já disse para vocês estudarem os pronomes, tem que associar o nome aos pronomes. Quando eu falar pronome indefinido, tem que saber qual que é. Quando eu falar pronome demonstrativo, tem que saber qual que é. Quando eu falar pronome possessivo, tem que saber. Porque se não souber, não vai aprender crase. Por quê? Porque diante de indefinido não tem crase. Mas quais são os indefinidos? Diante de demonstrativo não tem crase. Mas quais são os demonstrativos? Então tem que aprender. Mas vamos ao que interessa, né? Todos os pronomes? Não. Tem um infeliz. Um único pronome indefinido que aceita a crase. E esse pronome é outra. Ah, referia-se a toda mulher. Referia-se a toda mulher que mora lá. Toda, pronome indefinido, não tem. Tá. Referia a alguém que mora lá. Não, diante de alguém não tem. Referia-se a qualquer mulher. Qualquer, não tem. Referia-se a outra mulher. Opa, exceção, põe a crase. Então, pronomes indefinidos não tem crase, exceto outra ou plural, tá, gente? Outras. Mas eu posso acabar com a graça se eu colocar o A sem S. Referia-se a outras mulheres. Nossa, olha isso, gente. A pessoa, para elaborar uma prova e colocar uma questão dessa no concurso, ela tá querendo te ferrar mesmo, né? Por quê? Se aprende que diante de pronome indefinido não tem crase. Beleza. Você aprende que o único que aceita crase, outra ou outras. E aí eu vou no concurso e digo assim, referir-se a outras mulheres. E não tem crase. Por que não tem crase? Porque eu tirei o S. Lembra? A no singular. Palavra seguinte no plural. Não vai usar crase. Agora, as mulheres. Referir-se às mulheres. Opa, aí vai ter. Que é exceção. Tá vendo, gente, como é que o negócio é frenético? Temos que estudar, né? Eu já falei do pronome demonstrativo para vocês, mas eu coloquei aqui, né? Este, esta, esse, essa. Pronomes demonstrativos não tem.
exceto aquele, aquela e aquilo, como eu expliquei lá na frente. Refiro-me àquele homem. Opa, até masculino, William? Sim, põe crase no aquele. Agora, o que muita gente não sabe, e aí eu falo que tem até professor que erra isso aqui. Gente, vocês sabiam que o a sozinho pode ser um pronome demonstrativo? Ué, Will, eu sempre aprendi que o pronome demonstrativo, que os pronomes demonstrativos são este, esta, esse, essa, aquele, aquela, aquilo, isto ou isso. Aprendi isso. Ok. Mas agora você vai aprender ou rever que o a sozinho pode ser um pronome demonstrativo. Em que situação? Ele nunca vai estar sozinho. Esse a, para ser pronome demonstrativo, ele precisa acompanhar o que? A que. Quando vocês virem essa construção a que e você puder substituir por aquele ou aquela que, tenha certeza que esse a não é artigo. Marca aí também. Hoje está muito importante porque concurso adora crase. Marca aí. Gente, às vezes o concurso, olha a minha frase que está embaixo. Ele referiu-se à gravata, a que o diretor utilizava. A minha atenção é para a segunda frase, tá? A que o diretor utilizava. O concurso público, às vezes, para te ferrar, ele marca o A e ele pede a classificação do A. Esse A é um artigo feminino singular? Este A é uma preposição? Este A é um pronome demonstrativo? E o que muita gente não imagina é que um simples A pode sim ser um pronome demonstrativo. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? O concurso que eu fiz. Para onde? Deixa eu lembrar. Piraí, eu acho. O concurso que eu fiz para Piraí uma vez, eu errei isso. Eu aprendi no concurso público. Eu vi o A, e aí eu sei que o A pode ser preposição, eu sei que o A pode ser um artigo definido, né? Mas eu não tinha ideia de que o A poderia ser um pronome demonstrativo. E a partir de então eu nunca mais errei, né? Eu aprendi que a construção a que, quando substituído por aquele que ou aquela que, né, é pronome demonstrativo. Então vou falar a mesma frase substituindo para vocês verem. Ele referiu-se à gravata, aquela que o diretor utilizava. Só que em vez de a gente falar aquela que o diretor utilizava, a gente corta, a gente fala assim, a que o diretor utilizava. Sabe aquela fofoca? A que eu te contei? Sabe aquela fofoca? Aquela que eu te contei. Estão percebendo? Esse a é um pronome demonstrativo. William, você pode me enviar a aula? Qual? A que você falou sobre crase. A que você falou sobre crase. Aquela que você falou sobre crase. Eu estou sendo repetitivo, gente? Desculpa, é porque eu acho isso um pouco mais complexo. Tem gente que não sabe. Mas vocês entenderam? A que, quando substituído por aquele que ou aquela que, é pronome demonstrativo. Guarda essa informação preciosíssima, ok? Perguntas? Alguém? Ninguém? Nossa, eu tô amando, tá um silêncio aqui, gente, tá tão bom. Agora, não passou trem ainda. Quando passar um trem, vocês não se assustem, não. Ele passa rapidinho, sabe? Buzina 2 vezes e vai embora. Mas o silêncio, ótimo. Alguma pergunta? São as exceções, Fabiana. São as exceções, Fabiana, que a gente precisa se apegar. Elas são os problemas, porque o concurso vai direto nelas, né? Nesses pequenos detalhes. Isso que eu preciso pegar. E não tem jeito, né? Eu vou sugerir para vocês, depois da aula de crase,
fazerem um exercício da apostila. A apostila que eu enviei para vocês, minha apostila, tem muito exercício de crase. Treina, não deixa esquecer, não. Faz. Depois olha o gabarito. É um bom exercício. Aqueles exercícios, a técnica do ver se o A vem de algum lugar vai te ajudar meio caminho. Aprende isso para sua vida, ok? Vamos adiante dos casos proibidos. Expressões repetidas. Face a face. Cara a cara. Gota a gota. Não tem crase. Se você tiver duas expressões repetindo, não ponha crase, ok? E aí a gente tem a questão de nomes de cidades. Quando que eu vou usar crase me referindo a uma determinada cidade? E aí eu tenho o A diante dessa cidade. As cidades só admitem crase quando elas admitem artigo. Por exemplo, Barra do Piraí. Eu posso falar a Barra do Piraí? Não, Barra do Piraí não admite o artigo A. Então não vai ter crase. Eu posso falar a Volta Redonda? Esse A que eu tô falando é artigo, tá, gente? A Volta Redonda é linda. Não posso. Volta Redonda é linda. Eu posso falar a Paris? A Paris é maravilhosa. Não, Paris é maravilhosa. Então, eu só posso colocar crase quando a minha cidade ela admitir isso. Essa crase, esse artigo, ok? Agora, presta atenção. A França. Aí eu posso. A França é um lugar incrível. A França, ela aceita o artigo. Então, eu posso utilizar crase aí. Claro, tem que prestar atenção nas regências. Por exemplo, verbo ir, né? Eu vou a algum lugar. Ok, já pede o a. Então, se eu usar o verbo ir com a França, né? Vou à França. Põe crase. Porque França admite o artigo a. Agora, eu vou à Barra do Piraí, não tem crase. Porque eu não falo a Barra do Piraí, a Barra Mansa, a Volta Redonda. Adorândia é um bom lugar para se morar. Adorândia, ninguém fala Adorândia, é só Adorândia. Tem lugar que não admite A. Estes não tem crase, só os que admitem A. Uma dica mais fácil é, com o verbo ir ou o verbo chegar, você pode trocar por volto de ou volto da. Essa é uma dica boa que a tia dá na escola, né? Vou à Barra do Piraí. Volto de Barra do Piraí. Note que não tem crase. Eu só posso usar crase com o verbo ir quando eu substituir por volto da. Vou à França. Volto da França. Vou a Paris. Volto de Paris. Não põe a crase. Vou a Dorândia. Volto de Dorândia. Vou a Vargem Alegre, volto de Vargem Alegre. Então, assim, volto da crase a. Volto de crase para quê? Volto da crase a. Volto de crase para quê? Ok. Agora, concurso público gosta de qualificar as cidades que não têm crase. Por exemplo, vou a Florianópolis. Volto de Florianópolis. Agora eu vou qualificar. Vou a Progressista Florianópolis. Volto da Progressista Florianópolis. Quando esses lugares, gente, que não admitem crase porque volto de, forem qualificados e substituir por volto da, aí eu tenho que colocar crase. É o mesmo, eu vou a Paris. Volto de Paris, não tem crase. Agora, vou a fascinante Paris. Volto da fascinante Paris. Então eu ponho crase. Então tem que prestar atenção nisso, tá? Quando essas cidades forem qualificadas por uma expressão feminina, pode colocar crase, tá?
Antes da palavra casa, terra e distância. Adoro. Por quê? Nós estamos aí em aula online, né? Aula à distância. E o que eu vejo de gente colocando crase em à distância não está no gibi. Eu estudo à distância. E aí põe uma crase. Pelo amor de Deus, estude um pouco mais, porque você não está estudando direito. Eu não vou usar crase diante das palavras casa, terra e distância se elas não forem especificadas. É uma casa qualquer, é uma terra qualquer, é uma distância que eu não sei mensurar, eu não sei a distância exata. Eu não posso colocar crase. Marília chegou a casa. Casa de quem? Dela? Da avó, da mãe, da tia, do namorado? Uma casa qualquer. Não ponha crase. Ah, Marília voltou à casa de seus pais. Não é uma casa qualquer. Uma casa especificada. Ponha crase. Fique, estudo à distância. Qual distância exata? Não dá para pressupor, né? Agora, fique à distância de 1,5 metro de mim. Que é uma distância segura hoje em dia, né? Fique à distância de 1,5 metro. Aí eu posso colocar crase. Só a distância não. Fomos à terra dos meus avós. Não é uma terra qualquer. O garoto voltou à terra dos seus antepassados. Não é uma terra qualquer. Todos chegaram à terra. Que terra? Não sei. Não coloca atrás. Entendidos? Perguntas? Tô tão falante hoje, né? Eu tô agitado. Sem perguntas? Então, falamos dos casos obrigatórios. Falamos dos casos proibidos. Agora eu vou falar dos casos facultativos. Top 10 de concurso público. Também muito recorrente nos concursos públicos. Que são os casos que você usa se você quiser. E que casos são esses? 3 casos. 3 casos eu uso crase se eu quiser. Primeiro, lembra do pronome possessivo? Ó, e eu disse que vocês têm que saber associar. Quando eu falo pronome possessivo, eu tô falando de quê? Minha, tua, sua, nossa, vossa e suas. Tô falando dos femininos, né, gente? Os masculinos, não. Então, veja que diante de pronome possessivo feminino, claro que eu vou olhar para a regência do verbo, ele está pedindo a. Eu vou olhar para o nome do verbo, está pedindo a. Ótimo. Ponha crase se quiser. Ele se refere à minha mãe. Minha, pronome possessivo. Eu uso se eu quiser. Tiro minha. Ele se refere à mãe. Não tem nenhum obstáculo, certeza de crase. Ok? Antes de nomes próprios femininos. Nomes de mulheres. Então. Antes de nomes femininos, usa se quiser. Ah, eu me referi a Juliana. Refere-se a alguém. Nome de mulher. Se você quiser, põe. Se você não quiser, não põe. Ok? E depois, isso aqui também é importante. Diante da preposição até. Já aprende uma coisa que quando eu tiver 2 preposições, gente, ou seja, antes do a tiver uma preposição, não usa crase.
exceto o até que está aí, que é facultativo. Tá? E aí eu digo, todos os alunos foram até a escola. Tem a preposição até e eu tenho a escola. Pode usar se você quiser. Se você não quiser, você não precisa, ok? E aí eu tenho aqui alguns exercícios. Eu vou deixar, porque eu vou entrar em pronome relativo e aí se sobrar tempo a gente vai fazendo os exercícios alguns, tá? Gente, sobre crase, o essencial é isso. Acho que para você se dar bem, para você fazer aí as questões de uma prova, são as questões mais significantes de crase. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário sobre crase? Não? Vamos lá. Esse aqui eu vou escrever, eu não quis preparar, não. Eu quero construir esse slide com vocês, tá? Primeiro, gente, eu preciso entender, acho que a definição eu coloquei, eu preciso entender o que é um pronome relativo. Por que tem esse nome? Pronome relativo. Qual é a função de um pronome relativo? Para que ele serve, né? Primeiro, o pronome relativo ele serve para substituir termos de uma oração anterior, estabelecendo uma ideia, uma relação de sentido entre as duas orações. Grosso modo, os pronomes relativos eles substituem termos para evitar repetição desnecessária. Você já sabe que quando vocês produzem um texto, você não pode ficar repetindo a mesma palavra toda hora. E um dos mecanismos de coesão e coerência que a gente utiliza é a substituição por termos que já foram supracitados. Exemplo, nós conhecemos o professor, ponto. O professor morreu. Eu posso pegar essas duas orações e transformar em uma, substituindo o professor da segunda frase por um pronome relativo. O pronome relativo ele está sempre relativo a algo que já foi dito na frase. E esse dito ele pode ser anterior ou posterior. Se ele está substituindo um termo anterior, eu vou dizer que esse pronome relativo ele é anafórico. Eu já falei isso para vocês, tá? Quando eu expliquei os pronomes demonstrativos, eu disse que o pronome demonstrativo pode ser anafórico ou catafórico. Mas não são só os pronomes demonstrativos. Tudo na língua portuguesa que tem a função de substituir termos da oração a fim de evitar a repetição pode ser anafórico ou catafórico. Quando será anafórico? Quando esse termo está se referindo, substituindo algo que já foi mencionado. Antes, anafórico, antes. Catafórico é uma antecipação de algo que vai ser mencionado, algo que vai ser dito ainda, ok? E aí a minha frase repetida, que é horrível, né? Nós conhecemos o professor, ponto, o professor morreu. Eu posso juntá-las. Nós conhecemos o professor que morreu. Eu substituí o professor por quê? Um pronome relativo. Nós conhecemos o professor, o qual morreu. Substitui o que por qual, que também é pronome relativo. Então, antes da gente aprender o porquê os pronomes relativos, eu preciso saber para que eles servem, né? Eles servem para substituir termos numa oração a fim de evitar a repetição. Ele pode substituir termos anteriores ou posteriores. E aí, o que eu vou apresentar para vocês? Quais são os principais pronomes relativos, né? O número 1, que a gente adora esse, né? Ai, o filme que eu vi
o celular que eu ganhei, a novela que eu assisti, o doce que eu comi, o carro que eu vendi. A gente adora queísmo, que a gente se chama. Para com esse queísmo. Quando você produz um texto, você deve evitar a repetição. Então você vai aprender agora outros pronomes relativos. Se você usou em algum momento o que, quando você estiver escrevendo lá embaixo outro pronome relativo, substitua por outro. Para não ficar que no seu texto inteiro. Existe o que, mas também existe o qual. Mas também existe o quem. Mas também existe o onde. Mas também existe o cujo. Então a gente tem uma série de pronomes aí, ó, que você pode substituir. Vou dar um exemplo. O homem que conheci. Usei o que? O homem o qual conheci. Usei o qual. O homem quem conheci. Usei o quem. Vocês perceberam que na minha mesma frase eu usei o que, eu usei o qual, eu usei o quem? Então é para isso que eles servem. Não adianta você usar corretamente o pronome relativo, mas ficar usando só o que. Você não está cumprindo com o propósito dele. Qual que é o propósito do pronome relativo? Evitar a repetição. E aí você me vem e só utiliza o que. Porque no nosso dia a dia, que. Tente no seu vocabulário inserir os outros. Tente se policiar e usar menos o que. O filme, o qual vi. Foi muito interessante. O carro, o qual vendi. A mulher de quem falei. Tá vendo? Tenta evitar um pouco o que e vocês vão aprender, tá? Mas isso não é o suficiente. Já entendi o que é um pronome relativo. O que ele serve. Já estou aprendendo alguns. Que, qual, quem, onde, cujo. Vamos lá, William, vamos avançar. Você precisa saber que quando eu faço a substituição, existem alguns pronomes que são muito específicos. Ah, como assim, William? O que, por exemplo? Ele substitui. Mas ele substitui o quê? O filme que vi. A mulher que vi. O cachorro que vi. O carro que vi. Olha só o que eu estou trocando. Filme, mulher, nossa, o que eu falei? Cachorro, carro. Vocês perceberam? Como que o que ele é flexível? O que ele pode tudo. Por isso que a gente usa muito. Porque eu posso substituir o que por vários. Então eu vou colocar aqui assim. O que pode tudo. E o qual, William? O qual também pode tudo. Mas esse tudo tem uma diferença. Qual é a diferença do que e do qual? O tudo do qual é tudo mais artigo. Eu sou obrigado a usar artigo. Ai, William, que artigo você está falando? Eu estou falando do o, a, os e as. Voltemos. O homem que vi. Troca pelo qual? O homem, o qual
vi. Qual foi o outro que eu falei? O carro. O carro que vi. O carro, o qual vi. A mulher... Ué, gente, não tá mais não? Tô compartilhando. Alguém, todo mundo, ninguém tá vendo a minha tela? Alguém perguntou se eu tô compartilhando. Ah, tá, mas eu tô gravando, depois eu vou colocar disponível, tá bom? E aí você pode acompanhar pelos... Ah, eu não enviei esse. Mas você tá conseguindo acompanhar do que eu falo? Tá, jóia. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? E aí, gente, vocês perceberam que o que eu não uso artigo e o qual eu uso, mas eles podem substituir tudo. Tudo o quê? Coisas, animais, objetos, pessoas. Agora, e o próximo? O próximo que a gente tem é o quem. O quem pode trocar tudo? Não, porque o quem é um pronome exclusivo de pessoa. Volta para os meus exemplos. O homem que vi. Está substituindo o homem é pessoa, eu posso usar o que, porque o que pode tudo. O homem, o qual vi. Ok, o qual está substituindo o homem é pessoa, o qual pode tudo e eu usei artigo, tem que usar artigo. Como o homem é pessoa, eu também posso usar quem. O homem quem vi. Nossa, isso é estranho, a gente não usa, né? A gente não usa porque a gente está acostumado a usar só que, né? Mas saiba que você pode utilizar para pessoas que, qual e quem. Agora eu vou mudar para o carro. O carro que vi. Bom, que pode tudo. O carro, o qual vi. Ok, o qual pode tudo. Agora, o carro, quem vi? Não dá, porque o carro não é pessoa, então não pode utilizar o quem. Vou pro próximo. Onde? Claro que vocês sabem que o onde, eu já falei isso para vocês, é exclusivo de lugar. Pelo amor de Deus. Pare de utilizar o onde para outra coisa que não seja lugar. Ok? Gente, o assunto onde eu parei... Vocês podem me falar o assunto onde eu parei? Onde? Assunto. Assunto é lugar? Não. Eu não posso dizer o assunto onde parei. Para assunto eu vou poder usar o quê? Assunto pode o quê? Porque o quê pode tudo. Assunto pode o qual, porque o qual pode tudo. Assunto pode quem? Não, porque não é pessoa. Assunto pode onde? Não, porque não é lugar. Então vamos fazer a troca? No lugar de o assunto onde parei, que é errado, eu vou usar o assunto em que parei. O assunto no qual parei. Olha que lindeza. Isso também eu noto muitas pessoas errando. Usando onde a lá vão ter. Nossa, expressão antiga. Usando onde à vontade. Para outras coisas que não são lugares. Ok? E eu vou para o cujo. E agora? O cujo pode tudo. Ah, William, também. Então é igual o quê? Sim. É igual o quê? Mas tem diferencinha. Qual é a diferença do tudo do quê, do tudo do qual e do tudo do cujo? O tudo do cujo só pode ser utilizado diante, vou colocar mais aqui, peraí, diante de um substantivo. Vocês só vão poder usar o cujo
quando a palavra seguinte for um substantivo. William, não é substantivo, é verbo. Não use. Ele é muito exigente. Para o cujo, logo depois tem que ter um substantivo. Ok? Esta é a mulher cujo marido vi. Esta é a mulher, ou esta era a mulher, cujo marido vi. Perceberam que tem cujo e eu tenho logo depois marido, e marido é um substantivo. E o cujo, gente, ele dá a ideia de posse. Ou seja, o marido da mulher. Posse. Por isso, depois eu tenho que ter um substantivo, que é algo que vai ser possuído. Agora, lembra do meu bate-papo? Eu disse que os pronomes relativos eles podem voltar numa expressão que já foi mencionada, ou eles podem antecipar. Ou seja, está antes daquilo que ele se refere. O que vocês precisam saber é que a maioria vai sempre estar relativo a algo que foi mencionado. Relativo, olha o nome, né? É pronome relativo, é relativo a alguma coisa que já foi dita. E aí, o pronome relativo que, o pronome relativo qual, o pronome relativo quem, o pronome relativo onde, todos esses se referem a algo que está antes. Você vai procurar uma palavra que está antes. O cachorro que eu vi ontem. Esse que é um pronome relativo a cachorro. Eu não vou procurar nada depois, eu vou procurar antes. É um assunto do qual preciso me inteirar com você. É um assunto do qual preciso me inteirar com você. O qual se refere a assunto, é antes. É uma pessoa com quem lutei no festival. Quem se refere a pessoa. É a praia. É a praia aonde vou nas férias. É a praia aonde vou nas férias. Esse onde se refere à praia, que é um lugar. Então, vocês estão percebendo que, qual, quem, onde são pronomes que sempre se refere a algo que está antes. Então, se você tiver um concurso público e estiver marcando algum dos pronomes relativos e pedindo o termo de referência ou o termo ao qual está relativo, você vai procurar antes dele. Está na frente. São anafóricos. E o único pronome relativo que se refere ao o que está exatamente depois dele, então eu vou escrever aqui em cima para vocês estudarem, eu vou salvar esse slide e vou enviar, tá? Depois dele é o cujo. O cujo é o único pronome relativo catafórico. Ele antecipa. Ele está antes do termo ao qual ele está relativo. E lembrando que esse termo precisa ser um substantivo, cujo vai sempre ser usado antes de um substantivo. Uma coisa que eu vejo as pessoas errando é assim: aquela era a mulher cujo o marido vi. Cujo o. Gente, não combina. Dentro de cujo já tem o. Para com isso. Cujo marido. Não tem que colocar um o a mais. Ou, aquele era o homem cuja a mulher vi. Para com cuja a. Dentro de cuja já tem a. Cuja mulher vi. Lembrando, gente, que pode ser cujo, cuja, cujos e cujas. Depende do termo que está depois. Se é masculino singular, cujo. Ah, aquela era a mulher cujos irmãos vi.
cujos irmãos. Cujos. E ali onde está qual, também pode ser quais, tá, gente? Os cachorros que doei. Os cachorros que doei. Tá, se firma cachorro, pode usar o que, porque o que pode tudo, mas o qual também pode tudo. São os cachorros os quais doei. Lembrando que o qual e o quais tem que usar artigo. Os quais doei. Gente, até aqui eu sei que esse é um assunto muito delicado. Muita gente tem dificuldade de usar pronome relativo. Alguma pergunta até aqui? Fabiana, que não está vendo o que eu estou escrevendo. Tá tudo ok, Fabiana? Está conseguindo acompanhar? Estou acompanhando, Lívia. Eu não consegui visualizar essa tela. Deve ter mexido em alguma coisa aqui. Peraí, eu vou... Mas antes você estava? Antes eu estava. Eu vou parar e vou colocar de novo. Peraí, deixa eu parar. Pronto, agora eu vou compartilhar de novo. Ó, compartilhei, tá indo. E agora, Fabiana, vê se foi. Não, mas não tem problema não, estou acompanhando. Tá joia. Tenta sair da sala e voltar, quem sabe. Sair e entrar novamente. Tá? Alguém tem alguma pergunta, gente, até aqui? Estão acompanhando? Bom, agora eu vou para uma outra parte importante dos pronomes relativos, né? Deixa eu só colocar mais um em branco. Pronto. Olha só. Eu vou colocar mais frase aqui. Quero ver se vocês vão acertar. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Eu quero que vocês pensem em todas as possibilidades possíveis, tá? A frase é assim: esta é a secretária espacinho para vocês completarem. Briguei. Vou repetir, Fabiana. Esta é a secretária. Deixa o espaço. Briguei. O que vocês vão fazer? Onde eu deixei o espaço, vocês vão completar com todos os pronomes relativos possíveis. Que, qual, quem, cujo e onde. Vou dar um tempinho para vocês. Pode ir escrevendo no bate-papo que eu vou acompanhando. Aí eu vejo como é que vocês estão. Quem quiser, pode escrever. Lembrando que usar todos os pronomes relativos possíveis.
Bom, muitas pessoas acabam errando o uso dos pronomes relativos. Primeiro, por não saber quais os possíveis, né? Esse é para pessoa, esse é para lugar. Segundo, por não prestarem atenção na regência do verbo ou do nome. Lembra o que é regência? Eu olho para o verbo e vejo se ele pede ou não preposição. Gente, não basta usar o pronome relativo certo se você não está prestando atenção na regência do verbo. Note, esta é a secretária tarará briguei. Primeira coisa, qual é o termo de referência? O termo de referência é secretária. Ok, termo de referência é secretária. Esse é o primeiro passo. Gente, eu identifiquei o meu termo antecedente, secretária. Quais os pronomes relativos que eu posso usar para secretária? Secretária pode usar o que, porque o que pode tudo. Secretária pode utilizar qual, porque o qual pode tudo. E secretária, ela é uma pessoa, então eu posso usar o quem, porque o quem é para pessoa e secretária é pessoa. Então, note que aqui eu vou poder utilizar que, vou poder utilizar qual e vou poder utilizar quem. Até aí, tudo bem, né? Mas o que eu preciso prestar atenção? Eu preciso prestar atenção na regência do verbo. O verbo é briguei. Se eu briguei com alguém. Se você não usar o com, você está errado. E eu vejo um monte de gente no dia a dia. A secretária que eu briguei ontem. A secretária que eu briguei. Que eu briguei o quê? Se eu briguei com. E aonde que você está colocando esse com? Eu não posso omitir. As pessoas erram muito porque elas só usam que puro. Veja, se eu briguei com alguém. Então é a secretária com que briguei. Agora, é a secretária com... Lembrando que o qual não pode esquecer do artigo. Qual o artigo para a secretária? A. Com a qual briguei. E o último, a secretária com quem briguei. Olha que lindeza. Eu usei o pronome certo, mas eu não me esqueci de olhar para o verbo. Se eu briguei por alguém, com alguém. Então, eu briguei com, que, com a qual e com quem. E aí, pelo contexto, eu também poderia dizer, esta é secretária, eu posso brigar por alguém, não é? Por alguém. Então, eu posso dizer, essa é a secretária por separado, que briguei. Esta é a secretária pela qual. Guarda isso. Por que pela, William? Gente, o verbo pediu por. Eu brigo por alguém, eu brigo por. O verbo pediu por. O por do verbo mais o a de a secretária, porque quando eu uso o qual eu tenho que usar artigo. Por mais a é pela. Por mais a é pela. Então, a secretária pela qual briguei. Ou a secretária por quem briguei. Olha que lindeza. É muito lindo o uso do pronome relativo correto, né? Vou colocar mais uma, eu quero vocês respondendo aí, hein? Aquelas são as praias, espaço, gosto muito. Aquelas são as praias, gosto muito.
Revisando os passos que vocês têm que seguir. Passo número 1, identificar o antecedente. Passo número 2, olhar o verbo ou nome para notar a regência. Passo número 3, colocar todos os pronomes junto com a regência adequada. Tentem aí, eu quero ver, hein? Vamos, gente. Vamos lá? Primeiro passo, identificar o antecedente. Aquelas são as praias, gosto muito. Bom, o antecedente é as praias. Estou falando das praias. Agora, estou falando das praias. Segundo passo, olhar o verbo ou o nome para perceber a regência. O verbo é gosto. Se eu gosto de alguma coisa. Quem não usou de está errado. O que as pessoas falam? Aquelas são praias que eu gosto muito. É uma praia que eu gosto. Gente, se eu gosto de. Então é uma praia de que? William, você usou o que por quê? Porque é praias, posso tudo. De que. Agora eu posso também usar o qual. Não esquecer do artigo. O de do verbo, eu gosto de. Mais o as das praias, de mais as das. São praias das quais. E ainda, praia é um lugar. Se praia é um lugar, são as praias de onde... Não, aí aqui não dá. Essa fica feia. Só se eu colocasse voo. Aqui são essas. De que e das quais. Muito bem, quem colocou aí certinho. De que e das quais. E dependendo da frase, ali com gosto não dá para encaixar o de onde gosto muito. Mas se eu colocasse vou, né, eu mudaria o verbo, eu poderia usar também o onde. É a praia a que vou, a praia, as praias a que vou, as praias às quais vou, é com crase, e as praias aonde vou. Então, ainda se for um lugar, depende do contexto para você utilizar o pronome onde também, né? Vamos ver outra. É um livro. É um livro.
espaço, autor, admiro. Primeiro passo, identificar o termo de referência. Eu tenho aqui o livro e eu tenho o autor. Qual dos dois, gente, seria o termo de referência? O livro ou o autor? O que vocês acham? Coloquem aí. O livro ou o autor? Qual é o termo de referência? Livro ou autor? Aqui, logo depois do pronome relativo, eu tenho autor. Autor é um substantivo. Todas as vezes que eu tiver depois do pronome relativo um substantivo, eu só posso um. Qual é o único pronome relativo que eu vou poder usar aqui? É cujo, gente. É um livro cujo autor admiro. Se depois eu tiver um substantivo, não cabe nenhum outro. Esquece os outros. O único pronome relativo que se enquadra é cujo, porque eu tenho um substantivo depois. E o cujo é o único pronome relativo cujo termo que ele faz referência está depois dele. Então, é o autor e não o livro. Eu preciso tomar cuidado com isso, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais um slide em branco. Opa. Tenho. Vamos lá. Vou colocar mais um. A gente precisa treinar isso. São as mulheres. São as mulheres, espaço, maridos, me indispus. São as mulheres, espaço, maridos, me indispus. Primeiro passo, achar o antecedente, o termo referente. Segundo passo, olhar a regência. Faz aí, gente. Quero ver vocês fazendo. Tá difícil? Vamos lá? Qual é o termo antecedente ou o termo referente? Gente, vocês perceberam que logo depois aqui eu tenho maridos, né? Maridos é um substantivo.
Para substantivo, eu só posso cujo, cuja, cujos e cujas. Como são maridos, eu tenho que usar cujos. O primeiro passo, identificar qual é o termo referente. E aí eu já sei qual que eu posso usar, cujos. Qual é o segundo passo? Olhar a regência do verbo. Eu me indispus. Se eu me indispus com alguém. Eu me indisponho com alguém. Quem não usou a preposição com está errado. Então, gente, olha que estranho que vai ficar, mas é isso mesmo. São as mulheres com cujos maridos me indispus. Olha que lindeza. Ok? Vou colocar mais uma aqui. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. É um homem espaço, é um homem, espaço, esposa, antipatizo. Tempo aí para vocês. Opa, espera aí rapidinho. Foi? Vamos lá. É um homem, esposa, antipatizo. Primeiro passo, observar qual é o termo de referência. Vocês notaram que aqui eu tenho esposa, esposa é um substantivo. Para substantivo, depois eu só posso cujo, cuja, cujos e cujas. Como é esposa, eu vou usar cuja. Cuja. Mas vamos olhar para o verbo, a regência. Antipatizo. Se eu antipatizo com alguém. Então, é um homem com cuja esposa, olha que estranho, é um homem com cuja esposa antipatizo. E aí, um último exemplo, para eu ilustrar a crase que eu falei com vocês. Lembra? O único pronome relativo que aceita a crase é qual, quais. Por quê? Porque eles admitem artigo, lembra? A qual, o qual, as quais, os quais. Então, o único que admite artigo é o qual. Só o qual vai ter direito à crase. Mas quando você vai colocar crase diante do a qual ou as quais? Quando o verbo ou o nome pedirem a. Vamos lá, um exemplo. Ela é a mulher.
espacinho, ela é a mulher, espacinho, me referi na reunião. Ela é a mulher, me referi na reunião. Primeiro passo, identificar o antecedente. Note que aqui eu tenho me referir, é verbo depois, né? Não posso usar cujo, porque para usar cujo eu teria que usar o quê? Somente um substantivo depois. Aqui não pode cujo. Então, é um antecedente anterior, é mulher. Para mulher, gente, eu posso usar o quê? Vamos lá. Para mulher, eu posso usar que, porque o que pode tudo. Para mulher, eu posso usar qual, porque o qual pode tudo. Para mulher, eu posso usar quem, porque mulher é uma pessoa. Então, eu posso usar quem. Opa, quem. E agora eu olho a referência do verbo. Me referir. Se eu me referi a alguém. Tenho que usar a preposição a. Então, é a mulher a que me refiro. Põe crase. Não, porque diante de pronome relativo não tem crase, somente o qual. Mas e aqui nesse qual? Eu vou colocar crase? Vou. Por quê? Porque o a do verbo, se eu me referi a. Eu pego o a do verbo. Junto com o a que o qual exige, a mais a com crase, a qual. E a última, eu tenho, opa, vou colocar aqui, a quem, sem crase, porque os outros pronomes não admitem, ok? Gente, perguntas? Adoro pronome relativo. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Vou salvar aqui que eu vou encaminhar para vocês. De aula de terça. Já estava aqui. Terça, pronome relativo. Pronto. Eu vou encaminhar para vocês agora essas anotações que eu fiz, mas tem toda a explicação adiante. Mas é que eu acho que fica mais simplesinho desse jeito que eu expliquei. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, gente, obrigado. Amanhã nós vamos ter aula normalmente e lembrando que a aula de ontem que não houve vai ser semana que vem, na quarta, que o nosso projeto termina no dia 10, que é terça. E aí eu termino na quarta, tá bom, gente? Abraço para você. Oi, pode falar, Flávia. Oi. Sim. Não, números não coloca crase, só para hora. Eu vou estudar da página 15 a 25. Não põe crase. Ele estuda de 13 a 14. Não põe crase. Só para horas. Tá bom? Então tá jóia. Gente, mais alguma pergunta? Não? Então, bye para vocês. Vou terminar aqui de gravar. Só deve demorar um pouquinho, porque a aula demora a baixar. Mas eu vou colocar lá, tá? Abraço, gente.